de maior valor, aleluias. A pedra mais cara, mais preciosa é Jesus Cristo. A pedra mais importante no fundamento, na construção da casa de Deus, é Jesus Cristo. A igreja do Senhor está edificada sobre a pedra, sobre a rocha, que é Jesus Cristo, aleluias. A Bíblia diz que Jesus é o fundamento da casa de Deus. Os irmãos sabem que toda construção precisa de um bom fundamento, de um bom alicerce. Nos tempos antigos, eles usavam, irmãos, não tinham as mesmas tecnologias de hoje, de construção, mas é interessante que as construções antigas são mais duradouras do que as construções modernas, né? Volta e meia, os arqueólogos encontram em escavações construções de 2000 anos atrás, que ainda estão de pé, pedra sobre pedra. Jesus, ele fala no final dessa passagem que nós lemos, ele diz: olha, o tempo dos judeus passou, porque o Senhor veio e tomou deles a vinha e entregou para outros. E aí no versículo 10 ele diz assim: vocês não leram o que diz as escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra principal. O tempo dos judeus passou, pastor Adenildo. Eles perderam a oportunidade, porque eles desprezaram. Na religião judaica, eles desprezaram a figura mais importante da religião. Algumas pessoas dizem assim: não é sobre religião, irmãos, é uma ignorância. É sobre religião, porque a palavra religião vem do latim, né, que significa religarem. Nós sabemos que o homem foi desligado de Deus lá no Éden, quando o homem pecou e ele foi colocado para fora do jardim do Éden. A Bíblia diz que ele foi desligado, o espiritual foi desligado do natural, e o homem ficou afastado de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus irmãos, o dom gratuito de Deus é a fé, a salvação em Cristo Jesus. Aleluias. Então nós entendemos que o homem precisa se religar com Deus. E os judeus, durante toda a história, toda a tradição, eles tentaram se achegar a Deus através de quê? Dos sacrifícios. Através de quê? Das oferendas. Através dos rituais de purificação, de sangue derramado, sangue de bodes, sangue de novilhos. E lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que o sangue de bodes e de novilhos não purifica ninguém dos pecados. Amém, irmãos? A Bíblia diz isso. Somente o sangue de Cristo, que foi oferecido uma vez por meio do Espírito eterno, nos purifica e nos justifica diante de Deus. Aleluias. Então, os judeus desprezaram a principal pedra na construção da casa de Deus, que é Jesus Cristo. Eles desprezaram. E porque eles desprezaram Jesus Cristo, eles perderam a oportunidade de salvação. Amém? Essa responsabilidade agora é nossa. E nós não podemos incorrer no mesmo erro, que é desprezar ou rejeitar Jesus Cristo. Amém? Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17 e Atos 4, 11 e 12. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra eleita e preciosa diante de Deus. Amém? A religião verdadeira, ela está edificada na pessoa e nos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não existe forma nenhuma de um homem se achegar a Deus se não for por meio de Jesus. Não existe como um homem construir uma casa para Deus, uma vida espiritual, uma vida religiosa, se não for por meio de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. No livro de 1 Pedro 2,7 diz: assim para vós que crestes, quem crê aqui levante a mão. Ela é eleita e preciosa, a pedra. Jesus, ele é a pedra de firmeza. No livro de Isaías 28,16 diz: eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, bem firme e fundada. Aquele que nele crê não será confundido. Amém, irmãos? Jesus é a pedra que já foi provada e já demonstrou que é de grande valor. Porque lá na cruz, antes da cruz, no julgamento, diante de Pilatos, diante de Herodes, ele teve a oportunidade de voltar atrás. Ele teve a oportunidade de desistir da sua missão. Diante da morte, ele teve a oportunidade de negar a si mesmo, de negar o seu testemunho, de renunciar à sua missão, de desistir do trabalho que ele veio fazer. Mas lá diante de Pilatos, lá diante de Herodes, ele disse assim: para isso eu vim. E para isso eu vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Ele sabia que o testemunho dele da verdade era morrer numa cruz. E mesmo assim ele não desistiu. Porque ele sabia que depois da cruz, irmãos, havia uma vitória para a minha vida e para a tua vida. Ele sabia que depois do seu sacrifício na cruz, todos os homens poderiam, se crescem, se reconciliar com Deus. Quem já se reconciliou com Deus, levante a mão. Através de Jesus, aleluias. Jesus também é, a Bíblia diz, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalos. Esse texto é interessante, né? Romanos 9,33 diz, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, aquele que nele crê não será confundido. E pastor, então como é que Jesus é ao mesmo tempo uma pedra preciosa, uma rocha firme, uma rocha? Agora está dizendo a Bíblia que Jesus é uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo. Para dois tipos de pessoas Jesus é essas coisas. Por exemplo, Jesus é uma pedra de tropeço, irmãos, para aqueles que não creem. Porque aqueles que não querem, irmã Lu, eles querem se achegar a Deus através das boas obras. E aí quando chega diante de Jesus, o Evangelho diz: pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí eles tropeçam. Não. Quer dizer, o cara, não é assim? O cara matou, roubou, pintou e bordou, agora creu em Jesus e diz que está salvo? Não aceito. Aí eles tropeçam na palavra. Amém, irmãos? Eles tropeçam, dizem: não, como é que o cara está salvo se ele era um pecador? Ele não crê. Tropeçam, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ele é uma rocha de escândalo para os judeus. Ele é uma rocha de escândalo para os judeus, irmãos, e para todos aqueles que não acreditam na Trindade. É uma rocha de escândalo. Para todos aqueles que não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o Jesus bíblico, o Jesus da Bíblia, é uma rocha de escândalo. E quando chega nesse assunto, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Aí diz assim: não, mas não tem isso, irmão. O judeu diz assim: nunca vi falar no Filho de Deus no Antigo Testamento, só tem o Filho de Deus no Novo Testamento. Alguns vídeos no YouTube aí, o pessoal lendo assim: olha, você já leu esse texto aqui sobre Jesus? Ele disse assim: nunca li, está no Novo Testamento. Está não, está lá em Isaías, olha aí em Isaías. Aí os judeus ficam assim: eu não sabia que lá no Antigo Testamento falava do Filho de Deus. Porque eles fecharam os olhos para essa verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
que desde a eternidade, que desde a criação ele já estava lá. Quando Deus disse assim no livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando Deus disse assim lá no livro de Provérbios, no princípio da criação, eu estava lá, eu estava junto dele, eu era o seu conselheiro. Aí os judeus, eles não entendem, eles tropeçam em Jesus, irmãos, porque eles não aceitam Jesus. Eles não aceitam a existência de Jesus, eles não aceitam a fé em Jesus, eles acreditam que pode chegar a Deus por meio da lei de Moisés, eles acreditam que pode chegar a Deus por meio da justiça própria, e aí não é assim que chega-se a Deus, somente por meio de Jesus, amém? Louvado seja, já estamos terminando, glória a Deus. Jesus, ele é também o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 6:20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal e de esquina. Amém, queridos? Os apóstolos de Cristo e os profetas do Antigo Testamento anunciavam Cristo, mas os judeus estavam com os olhos fechados, eles não conseguiram ver. E os apóstolos agora tiram o véu e revelam que Cristo Jesus é o fundamento, é a pedra principal da igreja verdadeira. Amém? Ô pastor, não estou entendendo essa parte. Jesus Cristo, ele é o assunto principal da religião verdadeira. Jesus Cristo, ele é o momento mais importante do culto. Jesus Cristo, ele é a figura de destaque verdadeiro na casa do Deus verdadeiro. E aqui eu quero abrir os olhos dos irmãos para algumas coisas. Se você entrar em uma igreja e ela cantar, ela orar, pregar, mas não tocar em Jesus, Jesus não é a pedra principal dessa igreja. Olha para cá, irmãos. Se falar em Deus e não falar em Jesus, está errado. Se falar no Espírito Santo e não falar em Jesus, está errado. Se falar em cura e não falar em Jesus, está errado. Se falar em demônio e não falar em Jesus, está errado. Porque o assunto principal, a pedra de toque, a pedra fundamental da igreja de Deus, da igreja do Senhor Jesus, é o próprio Cristo Jesus. Então nós não podemos entrar em um culto e sair dele sem que Jesus seja enaltecido, sem que Jesus seja engrandecido, sem que Jesus seja adorado, sem que Jesus seja, irmão, pregado, sem que Jesus seja engrandecido. É um perigo, porque as pessoas dizem assim: não, irmão, lá também chama o nome de Deus. É interessante, porque o nome de Deus, Deus, só o nome Deus, só o nome Deus, não significa exatamente uma pessoa. Quem está entendendo, irmãos? Deus, que Deus? Porque existem vários deuses e vários senhores. O nome que Deus se identifica no Novo Testamento é Jesus Cristo, amém? Então, tenha preocupação com alguém que fala só no nome, só Deus, e não menciona o seu nome, Jesus Cristo, amém? Porque no Novo Testamento está escrito assim, em Atos capítulo 4, versículo de número 12: